irmão Jessé, ele com sua maestria, né, ele consegue pegar vídeos e reduzi-los, trazendo a essência, né? É Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta. Tá? Não fala de sensualidade, não fala quem ela era, né? Que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Que fruto que vocês acham que eles comiam ali? Porque tinham árvores que podiam comer os seus frutos. Aí diz: da árvore da ciência do bem e do mal, não. Das demais árvores podia se comer. O que a serpente fez? Ela induziu em Eva, ela descrer da palavra de Deus. Por isso aí, o pecado original não foi sexo, foi incredulidade da palavra de Deus. Não é que isso, as pessoas às vezes falam assim: então comeu a fruta e isso abriu os seus olhos. Quando eles fizeram, o véu da santidade caiu. Quando eles transgrediram, quando eles descreram da palavra de Deus, o véu da santidade caiu. O que aconteceu? Perceberam que estavam nus, porque descreram da palavra de Deus. O que aconteceu com a serpente, diante do que a Bíblia nos mostra, é isso, porque ela era muito astuta e era uma criação de Deus, né? Ele fala aqui, alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. É uma das mensagens, o irmão Brana fala: usando assim, diz o Senhor, que se a mulher cortar o cabelo, o marido tem direito ao divórcio. Se um homem que tem a sua mulher que cortou o seu cabelo e ele divorciou dela amparado com a mensagem, casamento, divórcio, eu fico com a Bíblia, eu não vou prevaricar. A Bíblia diz que o homem pode repudiar a sua mulher se for por adultério, né? Imoralidade sexual. Só. Jesus disse em Mateus capítulo 5, em Mateus 19, Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 7. Então, assim, a Bíblia é muito clara, né? Aqui, essa apostila da nuvem, ela tem já alguns anos que ela foi feita. E uma das coisas é que essa nuvem, ela teve suas mudanças, né? Ela, às 18 horas, ela estava nesse formato, 18h15, 18h30, então ela foi tendo as suas mudanças. Mas o certo é que é o seguinte: essa nuvem virá o rosto de Jesus, eles adulteraram. Então, e o que eles fizeram? Eles colocaram o rosto de Jesus bem de forma subliminar, com o olho, tudo. Aí as pessoas lá, eu estou vendo o olho, porque ela foi adulterada. Aqui está falando sobre as características faciais, a revista Midnight Cry. Midnight Cry, é isso mesmo, The Midnight Cry. Então, essa é a foto original da revista Life, essa aqui é a foto já sombreada, já tendenciosa para mostrar o rosto de Jesus, né? Foto original, colocaram de certa forma o rosto de Jesus de Hoffman para falar: nossa, o rosto de Jesus. O irmão Brana disse que ele estava debaixo dessa nuvem no Monte Pôr do Sol. Na cronologia dos acontecimentos, a nuvem foi fotografada em Flagstaff em 28 de fevereiro de 63. Marca essa data, final do mês de fevereiro. Creio que nesse ano era o último dia de fevereiro. Quando o irmão Brana estava lá no Monte Pôr do Sol, caçando, foi no dia 8 de março. O irmão Brana recebe a visita dos 7 anjos no Monte Pôr do Sol. O irmão Brana prega o 5º selo, e ele fala que estávamos lá caçando, e de repente houve um estrondo. Estou resumindo bastante, não dá pra gente, isso aqui dava mais de um culto, né? Depois de algum tempo, a revista Life vai e solta
essa reportagem. Os homens que auxiliavam o irmão Branham chegou nele e falou: irmão Branham, dá uma olhada nessa nuvem. Não é que eles consideravam ela sobrenatural, ela estava apenas em estudo, em análise, tanto que depois eles entenderam o porquê da nuvem, né? Depois eles compreenderam que ali era uma base de lançamento de foguetes e eles compreenderam o porquê aquela nuvem foi formada. Mas o mais importante é isso aqui, ó. Ela foi fotografada aqui em Flagstaff no dia 28 de fevereiro. O irmão Branham estava caçando aqui no Monte Pôr do Sol, a mais ou menos 420 quilômetros de Flagstaff, no dia 8 de março. A nuvem foi fotografada, como vocês viram, dentro de 15 minutos a nuvem praticamente se desfez, né? Ela desfez, 15 minutos, meia hora a nuvem se desfez. Então alguém podia dizer: não, ela veio caminhando para cá do mesmo formato. Não tem jeito, a própria revista Life refuta isso aí. 28 de fevereiro, o irmão Branham estava caçando no dia 8 de março, 420 quilômetros, está aqui o gráfico, lá no Monte Pôr do Sol. Aí alguém chegou e mostrou para o irmão Branham: irmão Branham, olha aqui, a nuvem aqui, ó, aquele estrondo que aconteceu, olha a nuvem que estava lá em cima. Se, observem bem, vamos fazer essa comparação aqui. Por exemplo, eu chego, o irmão Eliezer chega: pastor Júnior, dá uma olhada aqui nessa foto aqui, olha que maravilha. O pastor Carlos estava pregando, olha a coluna de fogo na cabeça dele. Nós já levamos essa foto para a polícia para ver, e está ali no salão de artes e ali do centro da cidade. Eu acredito no irmão Eliezer. Às vezes ele fala para mim ali dentro do escritório, eu já pego a foto, venho aqui no púlpito e falo: gente, dá uma olhada na coluna aqui, ó, no que aconteceu, o pastor Carlos pregando, e essa foto está lá no salão de artes ali do centro da cidade. Pronto, falei. Não sei, eu não sou Deus para saber o que aconteceu, o que estava na mente das pessoas, o que eles queriam com isso aqui. Eu sei que quem propôs isso aqui queria propor algo celestial, algo divino, para dar mais ênfase ao ministério do irmão Branham, né? Então o irmão Branham vai e prega: essa nuvem estava sobre a minha cabeça. Não tem jeito dela estar. Ela estava a 420 quilômetros. Ah, por que ele falou isso? Não sei. Por que ele falou que estava lá no mesmo dia essa nuvem? Não sei também. Então, em relação à nuvem, eu tenho muita segurança de compreender que alguém tentou implantar no ministério do irmão Branham uma foto e para fazer do ministério um ministério mais sobrenatural, né? E as coisas vão acontecendo e mais sobrenatural, mais sobrenatural. Então isso que eu falo sobre a nuvem. A nuvem não tem esse sentido, quanto mais o que estão fazendo com ela aí, né? Pregando que ela é a volta de Jesus. O sétimo anjo de Apocalipse 10:7, eu não sei qual que é. Vocês não conseguem ver esse anjo de Apocalipse 10:7 tocando a trombeta no Apocalipse 11? Vocês conseguem ver isso, não? Depois que lê Apocalipse 8, 9, 10 e 11. Em Apocalipse 8, fala sobre o sétimo selo. E aí o verso 2 diz assim: e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Aqui de imediato, você já não pode fazer a comparação desses 7 anjos com os anjos de Apocalipse 2 e 3. Mas estes anjos eram anjos que estavam diante de Deus, por isso anjos celestiais, que foram entregues para eles 7 trombetas, cada um com uma trombeta. E aquele anjo, quando tocava a sua trombeta, né, a trombeta, o aviso, cada vez que ele tocava, acontecia algo bem ruim, né? O primeiro anjo toca no versículo 7 de Apocalipse 8, o segundo anjo toca no versículo 8, o terceiro anjo toca no versículo 10, o quarto anjo, vai observando os anjos, o
quarto anjo toca no versículo 12. O quinto anjo toca no capítulo 9, no verso 1. O sexto anjo toca no verso 13 de Apocalipse 9. E quando entra no capítulo 10, João mostra um anjo forte, no verso 1. Quem é esse anjo forte? Cristo. Por que você afirma que é Cristo, pastor Júnior? Porque as características que João nos dá é as mesmas características de Cristo em Apocalipse capítulo 1. Quando chega no verso 7 de Apocalipse 10, o que Cristo diz ali? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, nós acabamos de falar que os anjos, trombeteiros, celestiais, escolhidos lá no capítulo 8, vieram tocando suas trombetas, e Cristo vem e avisa. Os anteriores não foram avisados, quando o terceiro tocar, quando o quarto, não, mas o sétimo teve um aviso. Cristo avisou, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Se, irmão, você crê que você sobe no capítulo 4 e desce com Jesus no capítulo 19, tudo bem, não estou dizendo que está errado. Mas se crermos assim, isso aqui que está no meio, aqui é capítulo 4, aqui é capítulo 19. Isso aqui não faz sentido nenhum. Para nós, para os judeus sim. Veja bem, essa é a doutrina. Levar Apocalipse 10 a induzir as pessoas a pensar que este anjo é o sétimo anjo da era de Laodiceia, ou da igreja de Laodiceia, é fazer uma interpretação errônea da Bíblia, porque a Bíblia está dizendo, mostrando os anjos trombeteiros, e de repente fala do sétimo anjo, e aí entra as duas testemunhas em Apocalipse 11, que é Elias e Moisés. Cremos que seja Elias e Moisés, a Bíblia não dá nome para eles, mas nós cremos ser. Então, quando Elias e Moisés entra, logo após Elias e Moisés entrar, toca a trombeta o sétimo anjo no versículo 15 de Apocalipse 11, cumprindo o que Cristo havia falado lá em Apocalipse 10:7. Quando ele tocar, vai se cumprir o segredo de Deus, porque quando ele toca, o sétimo anjo toca, houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos desse mundo vieram a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Acabou. É quando o sétimo anjo toca. Por que ter dificuldade? Por que falar, não, mas esse sétimo anjo se refere ao anjo da igreja de Laodiceia de Apocalipse 3,14? Por que fazer isso? Se a Bíblia é muito clara, vem mostrando os anjos tocando as trombetas. E aí quando Cristo avisa, eu não estou dizendo que o sétimo anjo é Cristo. Cristo notifica, Cristo fala nos dias da voz do sétimo anjo. O que vai acontecer? Vai se cumprir o segredo de Deus. Lá no 11:15, Apocalipse 11:15, o sétimo anjo cumpre o que Cristo havia falado lá em Apocalipse 10:7. Não, mas é porque o irmão Brana vai vir, vai tocar. Por isso que eles creem na ressurreição isolada. Compreende? Assim, é porque é tão simples. Sabe por que às vezes vocês ficam assim? Ué, mas por que a coisa é tão simples assim? Porque é simples. É simples. Não tem muita dificuldade. A gente não tem que fazer a Bíblia dizer o que ela não disse. Só isso. Só não force a Bíblia a dizer o que ela não disse. Eu quero assim, irmãos, fazer uma pergunta para vocês. Aonde que na Bíblia fala sobre eras da igreja? Onde que Paulo, Pedro, João falou assim: vão haver eras, vão haver mensageiros? Para se definir datas para as eras, datas cravadas, 57 até 170 era de Éfeso, 170 até 312 era de Esmirna, e aí vai. Para se definir as datas das eras, saberia também a hora e o dia que Jesus viria, para você ver o tanto que é difícil, ou seja, é impossível, porque Jesus disse que ninguém sabe, né? Então, não tem como, gente, definir. Não tem como fazer isso. Aí vocês falam, mas o irmão Brana fez pelo Espírito Santo. Eu falei muito isso. Mas quando eu fui estudar a doutrina dispensacionalista, a gente vai entrar em vários autores. E um autor clássico é Clarence Larkin. São 2 livros apenas.
a verdade dispensacional e o livro da revelação. Esses livros não têm em português, por isso que há tanta confusão aqui no Brasil. Porque se tivesse em português, era fácil, todo mundo já teria lido. Olha aqui, Clarence Lark dividindo as eras em datas. As mesmas datas que Clarence usou são as datas que Lee Vayle escreveu, tutelado pelo irmão Branham no livro das eras. A revelação dos selos, como o próprio irmão Branham disse que havia revelado os selos através de Ellen White, né? Aí ele disse, eu tinha falado que o Cavaleiro do Cavalo Branco, quando eu preguei os selos lá atrás, eu baseei os selos em Ellen White. Ellen White é aquela fundadora, profetisa, fundadora da Igreja Adventista. Quando ele disse que era Jesus baseado em Ellen White, aí ele falou, olha, eu preguei errado. Agora eu recebi que é o anticristo. O Cavaleiro do Cavalo Branco é o anticristo. Então, assim, eu tinha comigo que tudo isso era, sim, revelações. E quando eu leio Clarence Lark, esses dois livros, por isso que quando a gente prega assim, puxa gente, vamos lá na fonte do manancial, né? A fonte do manancial é a palavra de Deus. E às vezes nós estamos tomando só de um lugar onde já passou por muitos, já passou por vários. Darby foi o pai, Russell deu uma aperfeiçoada, Scofield bateu o martelo, Clarence Larkin fez ilustrado, desenhou, fez os desenhos, mostrou as eras divididas em datas lá. E isso, irmão, quando a gente vê, choca. Eu já disse como eu era. Quando a gente vê, a gente começa a tremer. Quer dizer, eu sempre briguei. Dói o coração. Corta o coração. Eu tive que chamar a minha esposa um dia. Eu falei, eu não estou entendendo isso aqui. Eu não acredito nisso que eu estou vendo. Não estou acreditando. Eu achei que eu tinha sido sofrido só com o ancião ali. Eu achei que meu sofrimento ia ser só esse. Eu preciso transmitir isso para vocês, mas parece que não tem jeito. Porque as pessoas não acreditam no que eu falo. Preciso mostrar provas. E se eu for mostrar provas, é doído demais. Isso aqui é um pouquinho do que eu estou falando. Aí, nesses dois livros, só nesses dois, porque tem mais, tem vários, ele escreveu muito, muito mesmo. É uma leitura assim até agradável, porque pelo menos eu, que era leitor demais, lia as eras assim, meu Deus, de onde tirou isso? De onde veio isso? Veio dos céus. E aí a gente começa a tremer mesmo, o coração fica cortado. Eu não estou aqui nesta noite, irmão. Eu poderia estar aqui para angariar pessoas, mas eu estou aqui para livrar almas de engodo, gente. É livrar almas de engodo, porque eu sei que depois de hoje vai ter gente que vai falar, desse jeito não dá, porque é só irmão Branham e tal. Quer dizer, eu sei disso. Se acontecer isso, eu sei, eu respeito, é difícil. Quem sabe um dia caia, né? É difícil. Eu tive náuseas, eu tive dor no coração, eu tive angústia. E aí a gente corre, ajoelha, acha que está com o espírito errado, pede para Deus libertar, volta lá, vai na Bíblia, mas está lá, gente. A engrenagem não gira. E a gente fica lá, Deus, mas não pode, como é que pode? Vai lá, ora de novo, Senhor, aí pega a Bíblia, está lá, vai lá, lê lá as palavras do autor. Eu fui vendo, maior batalha jamais pelejada, 70 semanas de Daniel, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Meu profeta é o Larkin. Eu sinto dizer isso. Está tudo lá. Pastor Júnior, é plágio, não sei o que, tem dito. Não quero usar isso não. Eu quero usar isso. Puxa, a gente foi tão decepcionado. Parece que Deus não queria só isso não. Deus só deu um aviso, falou, isso aí vai ser pequenininho demais. Vocês vão ter que botar o nariz no chão e ficar colado por muito tempo, quando vocês verem o que é a raiz da árvore. Isso é loucura? É a palavra de Deus, é loucura. Vocês precisavam ver só um pouquinho, só para vocês compreenderem assim. Gente, vamos para a palavra, pelo amor de Deus. Por amor a vossas almas, vamos para a palavra.